noite, queridos irmãos, vocês que estão em casa nesse tempo de quarentena. Nosso meio de manter contato é online, então vamos agradecer também ao Senhor por esse milagre da tecnologia que nos permite estar conectados mesmo no período que estamos distantes. Nesse período de quarentena também, nós temos enfrentado a dificuldade do distanciamento das pessoas, das nossas tarefas, e isso causa momentos de cansaço, momentos de angústia, desperta sentimentos não tão agradáveis. Então, para você que está enfrentando esse período, assim como eu e muitos dos meus amigos, eu venho trazer um convite de Jesus para você, que se encontra em Mateus 11:28. E esse convite é feito por Jesus e ele diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Semana passada, eu fui ajudar a minha prima a dirigir o culto das mensageiras, e um dos versículos que nós escolhemos é este. E eu trouxe a interpretação que ela deu para esse versículo, porque eu achei muito interessante a interpretação da criança. E a Fernanda disse assim, quando eu falei: o que você entendeu desse versículo? Aí nós fomos por parte. Ela disse: eu entendi que vinde a mim quando você pede uma pessoa para chegar mais perto de você. Aí eu falei: o que você entende por cansado? É quando eu brinco muito e depois de um tempo eu fico muito cansada e sem energia. Aí eu: interessante. E o que você entende quando o versículo diz aliviado? E ela disse: é quando você está com muito medo, aí você respira fundo e fica calmo. Então, que esse convite seja para você, para quando você estiver muito cansado das situações, chegue mais perto de Jesus e aceite o alívio que Ele dá. Respire fundo e aceite a calma que o Pai traz. Diante disso, vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento. Vamos orar também para agradecer a Ele por esse momento que estamos vivendo. Vamos agradecer para que Ele nos mostre o caminho, que Ele nos dê a paz e que seja um tempo que nós possamos nos aproximar dEle. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento de estarmos aqui. Pai, venha estar no lado de cada pessoa que está assistindo neste momento, que o Senhor venha preencher a vida dessa pessoa, que o Senhor venha trazer a paz. Pai, nós dizemos que nós aceitamos o Teu convite. Nós nos achegamos até a você, ó Pai, e aceitamos o colo que o Senhor nos dá. Muito obrigada, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado quando nos sentimos fracos, ó Pai. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos acompanhado e guardado a nós e toda a nossa família e nossos entes queridos. Pai, nós te convidamos para estar conosco nesse momento, para encher nosso coração e a nossa mente, ó Pai. Guia-nos nesse momento, guia-nos neste caminho, ó Deus, e abre nossos olhos para que possamos te ver em cada detalhe de nosso dia. Muito obrigada por tudo que o Senhor faz. Amém. Vamos agora adorar o Senhor com o ministério de louvor. Boa noite, irmãos. Como é bom estar aqui na casa do Senhor e mais uma vez servir, de instrumento do Senhor para levar louvor e adoração até a sua casa. E essa canção que nós vamos entoar agora, ela fala muito ao meu coração, e quando eu estava ensaiando para cantar este louvor, eu recebi uma ligação, um número desconhecido, e aí, quando eu atendi, a pessoa falou se podia deixar uma palavra, vinda direto do Senhor. E aí ela leu o texto de Isaías 41:10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento, eu te ajudo, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. E aí eu me senti acariciada pelo Espírito Santo naquele momento, porque essa canção diz exatamente isso. Não temas, sossega no Senhor, porque tudo vai ficar bem. Sinta às vezes como um turbilhão que me ataca.
espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza o amor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Graça e paz, irmãos. Eu tenho a alegria de hoje poder estar compartilhando a palavra com os irmãos. E o Senhor, Ele me deu Ele colocou em meu coração uma palavra que tem um contexto não muito diferente daquele que nós temos vivido, né, que nós estamos vivendo. Nós vivemos nessa época de coronavírus, né? E onde tudo está diferente. A nossa vida tem mudado muito. Nossa rotina, o nosso dia a dia. E as coisas que aconteciam, né, a maneira da gente viver, da gente ver a vida antes, está bem diferente do agora, porque tudo está limitado a ficar dentro de casa, e às vezes quando a gente sai, é coisa tudo muito rápida. A gente já não tem mais aquele contato com os nossos vizinhos, aquele contato com os irmãos nas igrejas, aquele contato de olho a olho, mas também de poder ver a expressão de um sorriso. Eu estava vendo recentemente um vídeo em que se fala muito na questão do olhar que temos hoje experimentado, e todas as pessoas elas passaram a serem iguais, todas as expressões se tornaram uma só, porque tudo que nós conseguimos ver na outra pessoa, o nosso próximo é o olhar. Não ver o sorriso de quem está à nossa frente, ou não mostrar o sorriso para outra pessoa, nos limita muito a nossa expressão. Como é que eu vou saber que o meu próximo ele está feliz ou ele está triste, se eu não consigo ver no rosto dele, nos lábios dele, a expressão de alegria que é através do sorriso? Tudo que eu tenho visto no meu próximo é o olhar. Isso mostra o quanto tem sido difícil esses nossos últimos dias. Mas a vida tem mudado, na verdade, a nossa rotina, tudo tem mudado. Mas existe uma coisa, existe algo que nunca muda, que é a palavra do nosso Deus. A palavra do nosso Deus, ela é a mesma ontem, hoje, e vai ser a mesma, e vai ser a mesma sempre, ela não muda. Bem como o amor do nosso Deus, que nunca muda. O nosso Deus nos amava antes da quarentena, ou do isolamento, né, do distanciamento. Ele nos ama hoje e vai continuar nos amando. Isso não muda. Lá em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 28, nos diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 28, nos diz
E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com o seu propósito. Uma versão mais moderna diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Não muita diferença, apenas uma linguagem mais moderna. Hoje, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre uma história, um relato bíblico, que se encontra no livro de Ruth. É o relato da experiência vivida pela própria Ruth. E o que nós podemos aprender com a história de Ruth. A história de Ruth, ela é muito mais do que uma história de romance para as telenovelas, para os filmes. A história de Ruth, ela tem uma experiência tão sobrenatural sobre o amor de Deus, sobre a atuação de Deus na vida daquele que o serve, que é impossível, ao ler o livro de Ruth, a história de Ruth, você simplesmente encarar como romance. Tamanha é o amor, é o cuidado que Deus demonstra à serva dele, a Ruth, e também a sogra da Ruth, que é a Noemi. Mas quem era Ruth, afinal? Não tem como falar de Ruth se não falarmos também da sogra de Ruth. Não tem como falar de Ruth se não falarmos também da cunhada de Ruth, de uma outra nora de Noemi chamada Ofra. O que esses três personagens, e futuramente teremos um quarto personagem, mas o que esses três personagens, no início do livro de Ruth, da história de Ruth, têm para nos ensinar? Eu gostaria de ler com os irmãos os versículos iniciais e comentar. Diz assim a palavra do Senhor em Ruth, a partir do capítulo 1. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou o seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposas e filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se lá. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem marido. Como toda boa família israelita, deveria haver muito amor naquela família. Deveria haver muita dedicação a Deus naquela família. A ida aos templos, a adoração a Deus, até mesmo no lar, deveria ser a rotina na vida daquela família, enquanto eles estavam ali em Moabe. Moabe não era um país adorador de Deus. Moabe adorava outros deuses. Os moabitas, eles adoravam outros deuses. Mas Noemi, Elimeleque e os filhos, eles permaneceram à sua religião, à sua adoração e serviço a Deus. Quando Ruth e Orfa, as moabitas, elas se juntaram, se uniram àquela família como esposa dos 2 filhos do casal, eu acredito que elas puderam ter uma experiência diferente do que elas haviam vindo tendo lá
na casa dos pais dela. De repente elas não cultuavam o Deus o Deus Todo-Poderoso, que os pais dos esposos adoravam, que os esposos adoravam. E eu acredito que elas puderam ter experiências sobrenaturais lá no seio daquela família. Eu acredito que elas tiveram por quase 10 anos ali naquela família, tiveram experiências, tiveram muitos exemplos de dedicação a Deus. Depois que Elimeleque veio a falecer, a vida de Noemi provavelmente não ficou muito fácil por causa dos filhos, mas pelo menos por causa da perda do marido. Mas pelo menos ela tinha ainda 2 filhos. Quando os 2 filhos vieram a falecer, eu acredito que a vida dela ainda ficou muito mais difícil. Ela só tinha as 2 noras. Ora, grande deve ter sido o temor de Noemi, porque se encontrava ali sozinha, somente, sem os filhos, somente com as 2 noras. O que fazer numa situação que Naomi estava vivendo? Ela já não era mais jovem, não podia trabalhar. Ela tinha sob a responsabilidade dela 2 viúvas, eram 3 viúvas com a Noemi. Mas as 2, olha a dificuldade que ela estaria enfrentando naquela época, já com uma certa idade, como ela ia se manter e também cuidar das noras. Só restava um caminho. Só restava uma solução. Noemi, ela ouviu que lá em Israel, o Senhor estava abençoando o povo. Já tinha passado aquele período de fome. E o Senhor tinha voltado a abençoar o povo, dando-lhes boas colheitas, assim diz a palavra de Deus. Então o que fazer? Sem esposo, sem os filhos, com as 2 noras, o que se podia fazer? Voltar para o país de onde ela tinha vindo. Provavelmente encontraria pessoas que talvez dispostas a ajudar, ou não. Mas pelo menos ela se sentiria em casa, não mais uma estrangeira. Ela estaria no próprio país. Ela estaria lá entre as pessoas que conheceram no passado. Ela, de uma certa maneira, não se sentiria sozinha. Ela poderia ter tido um pouco mais haveria ali uma possibilidade de ter tido um pouco mais de cuidado por parte de alguém, talvez um parente. Então Noemi falou para as noras: olha, vou voltar para Israel. Eu volto para Israel porque lá eu poderei sobreviver de alguma maneira, diferente daqui, porque lá o Senhor tem abençoado ricamente o povo com boas colheitas. E no caminho da viagem, a palavra de Deus nos diz que Noemi disse às noras: voltem para as casas de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as 3 começaram a chorar. Noemi pensou: o que eu vou fazer com essas 2 noras moabitas lá em Israel? A vida para nós já vai ser difícil, porque como que nós vamos nos sustentar? Noemi pensou: eu sozinha eu posso me virar, eu dou um jeito, mas com mais 2 noras comigo, como é que eu volto para o país de onde eu vim, com mais 2 noras? E ela então achou: o único jeito é mandá-las de volta para casa, para que lá elas possam de alguma maneira serem cuidadas pelos parentes, pelo irmão, ou pelos pais até mesmo. Pelo menos elas não passariam dificuldade, talvez arrumariam outro casamento. Um jovem de Moabe poderia interessar por elas e dar um novo direcionamento na vida delas, poderiam cuidar delas. Seriam 2 a menos sofrendo lá em Israel.
E as duas então começaram a chorar. Eu acredito que o tempo que eles viveram juntos, criaram um laço muito forte de amizade entre a nora e a sogra e a nora. E naquele momento, eu creio que as duas noras tiveram um momento de dificuldade, de ter que escolher, um momento muito difícil de escolher entre deixar a sogra e voltar para casa. E o laço era muito forte, eu acredito que não foi uma escolha muito fácil. Para Noemi era o que tinha que ser feito. Mas as duas, devido à amizade, devido a toda aquela lembrança do viver em família, de estar juntos, todo aquele aprendizado que elas tiveram, aquelas experiências, seria muito difícil de estar separando aquele momento, abrindo mão de tudo aquilo. Mas junto com isso, junto dessa escolha, também estava vindo a questão da sobrevivência. Era uma questão de sobrevivência. Para as duas noras, para Noemi, ela sabia o que ia acontecer lá em Israel. Ela já conhecia como é que era a vida lá em Israel, a cultura. Ela já sabia como sobreviver em Israel. Mas as duas noras, elas tinham essa dificuldade, porque era um país estranho. Elas eram moabitas. Elas vinham de uma religião diferente que se pregava lá em Israel. E elas disseram não para Noemi. E Noemi falou, mas o que eu posso fazer por vocês? Eu já não tenho mais nada para oferecer para vocês. Eu já não tenho mais nada para oferecer para vocês. Já não tenho mais filhos. Ainda se eu me casasse hoje e tiver filhos, vocês não poderão casar com eles. Ou seja, não tenho nada mais para oferecer a vocês. Como é que o momento de dificuldade que nós vivemos, às vezes nos cega em relação ao cuidado e o amor de Deus? Às vezes nós esquecemos que um dia nós confiamos nossa vida ao Senhor. Durante muitos anos nós temos orado, colocando nossa vida nas mãos do Senhor, pedindo para que Ele direcione as nossas vidas, pedindo para que Ele cuide da nossa casa, da nossa família, dos nossos negócios. E enquanto tudo está indo muito bem, maravilha, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, mas quando as coisas começam a piorar, a ficar difíceis, parece que nós esquecemos, a nossa natureza humana nos faz esquecer do amor, do cuidado de Deus. Quando nós precisamos depender de maneira sobrenatural do poder de Deus e cuidado de Deus, nós então nos enfraquecemos, nós começamos a ficar cegos espiritualmente e começamos a agir de uma maneira humana. Orfa, quando ela viu que não tinha mais possibilidade, e ela falou, não tem como fazer então. Noemi falou que não tem mais nada para oferecer, e o que eu tenho que fazer então? Vou voltar para casa. Então a Orfa foi dar um beijo em Noemi, se despediu da cunhada e voltou para casa. Voltou para a família. Voltou para os seus deuses. Orfa deixou tudo que ela tinha experimentado no seio da família, da sogra e do sogro. Abriu mão de tudo no momento de dificuldade, no momento de que ela não sabia o que viria pela frente. Ela abriu mão de tudo, ela não se lembrou de todo aquele cuidado que Deus teve por ela, toda aquela dedicação que ela tinha feito. Parece que o sofrimento na vida de Orfa foi muito mais forte, muito pior, a ponto de cegá-la, a ponto dela perder todo aquele entendimento que ela teve, toda aquela confiança, todo aquele aprendizado que ela teve no seio da família de Noemi. E ela então escolheu voltar para casa. Noemi não tem nada para me oferecer mais mesmo. Noemi não vai poder cuidar de mim porque ela já está com a idade avançada.
Eu não sei que país é aquele, eu não sei o que vai acontecer lá. Eu sou moabita, eu posso sofrer muita discriminação. E por aí vai. De repente eu creio que muitas coisas passaram pela cabeça de Orfa. E ela então achou melhor voltar para casa. Até aí é o que a palavra de Deus nos permite saber sobre essa nora de Noemi chamada Orfa. Mas a outra nora, a Ruth, ela insistiu ainda em ficar. Olha o que ela disse. Quando Noemi falou para ela: olha, Ruth, você não está vendo a Orfa? Ela já foi para casa, escolheu ir para casa, ela vai ser bem cuidada lá, e ela vai ter como alguém cuidar, um irmão, ou um pai, ou um parente. Ela voltou para o país, pode conseguir um outro casamento. Você não vê, por que você não faz igual a ela? Então a Ruth disse: não insista comigo, lá no versículo 16 do capítulo 1. Não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde for, irei eu. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, e seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que não tinha mais jeito, que ela estava decidida, então elas seguiram viagem. Queridos, olha que grande lição nós temos com a atitude de Ruth. Enquanto Noemi estava ali achando que tudo havia terminado, ou tudo que tinha sido, que Deus tivesse sido esquecido dela, ou que Deus estivesse maltratando ela devido à situação, ela não se deu conta do quanto foi importante, de quanta diferença ela fez na vida de Ruth durante o tempo que ela esteve casada com os filhos dela, de Noemi. Noemi não se deu conta de que cada atitude, cada passo, cada palavra, cada dedicação a Deus, cada momento de oração estava sendo observada por Ruth. E aquelas atitudes, aquelas ações, aquela devoção a Deus estava fazendo diferença na vida de Ruth, que era moabita, adoradora de outros deuses, de vários deuses. Queridos, se a sua casa é um local de adoração, se a sua casa é um local onde você engrandece o nome de Deus e você vive de uma maneira que agrada a Deus, se a sua casa ela é controlada, ela é direcionada, ela é dirigida por Deus, se você tem colocado toda a sua vida, toda a sua família, a sua casa, seus negócios na vida, na direção de Deus, nas mãos de Deus, se você tem optado por morar, por viver sobre debaixo das asas do cuidado de Deus, os seus filhos, os seus agregados, aquelas pessoas que te visitam no final de semana, ela vai ver a diferença que a sua família faz na vida delas. As pessoas que estão ao nosso redor, que não conhecem esse Deus que nós servimos, elas querem ver em nós diferença. E se você vive de acordo com a vontade de Deus, se você dá um bom testemunho daquilo que você tem ouvido de Deus, que você tem experimentado de Deus, as pessoas elas veem diferença na vida, na maneira que você vive. Ela tem notado que vale a pena viver na presença de Deus. Tem sido assim a sua vida? A sua vida, a sua família faz diferença para os seus familiares que não adoram o seu Deus, que não tem se dedicado a servir a seu Deus, que não tem escolhido servir a seu Deus? A sua casa tem sido um local de adoração a Deus?
Então, Ruth continuou seguindo e Noemi continuaram seguindo para Belém, para Israel. E quando chegaram lá, tamanha foi estava sendo a tristeza de Noemi ao voltar para casa, da maneira que ela voltou, considerando na maneira que ela saiu, que estava com o esposo, com os 2 filhos, e voltou sem a companhia dos 2, mas apenas de uma moabita. Ela então, de repente passou um filme na mente dela, eu acredito, e ela se sentiu a pior das criaturas. Ela achou que aquilo ali, da maneira que ela voltou para Belém, voltou para Israel, não era a maneira que ela gostaria de voltar e não estava sendo motivo de alegria. E as pessoas da época de Ruth, então se aproximavam e começavam curiosamente perguntar: ué, Noemi está sozinha? Olha só o que diz lá no versículo 18, versículo 19. Então as 2 seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntaram as mulheres. Então Noemi disse: por que me chamam de Noemi? Respondeu ela. Noemi significava agradável. Então ela disse: não me chame de Noemi, respondeu ela. Chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? E então nós vemos o quanto Noemi estava decepcionada por Deus. Ela acreditava que Deus a trouxe de volta, que Deus estava favorecendo, proporcionando a ela todo aquele sofrimento. Ela entendia que Deus não estava cuidando dela, que de alguma maneira Deus estava fazendo ela sofrer. Mas ela não entendia, ela não conseguia entender da possibilidade de que tudo aquilo que estava acontecendo na vida dela poderia ser direcionado, está sendo direcionado por Deus, poderia estar tendo um propósito, conforme nós lemos lá em Romanos 8. Queridos, é assim a nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa. É mais fácil atribuir a Deus todo o sofrimento que nós temos, todo o sentimento de insatisfação, para justificar a nossa falta de fé, para justificar aquele sofrimento. É mais fácil eu falar que Deus não se importa comigo, então eu vou deixar a igreja, eu vou sair, não quero nem saber mais de igreja, porque olha o quanto eu tenho vivido dedicado a Deus, de repente estou sofrendo. Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas têm essa atitude que Noemi teve quando o sofrimento bate à porta? Às vezes a perda de um familiar, às vezes uma enfermidade, a própria pessoa, às vezes uma dificuldade financeira, qualquer coisa que venha a te tirar a paz, te tirar o sono, de acordo com a nossa condição pecaminosa, condição humana, a nossa tendência é atribuir a Deus aquele sofrimento e já de cara decepcionar com Ele, dizer que está decepcionado e abandonar esse Deus que temos cultuado e adorado. Quantas pessoas têm feito isso? Recentemente eu ouvi de uma pessoa que eu amo muito, se fosse preciso.
Eu daria mais do que um rim. E cresceu na igreja, se batizou, tinha uma vida exemplar, uma pessoa normal, um servo. E de repente veio as dificuldades e essa pessoa então se afastou de Deus, deixou o cuidado de Deus e resolveu viver de uma maneira que achava que estava certo. Dizendo que Deus não existe, porque se Ele existisse, eu não estaria passando por tudo que eu passei. O pecado, a decepção, a fraqueza, o deixou cego espiritualmente. E não dá nem sinais de que voltar para Deus. Está se sentindo no direito de dizer decepcionado com Deus. Não consegue enxergar as coisas maravilhosas que Deus fez na vida dele. É assim que o pecado faz conosco. Quando vem as dificuldades, quando estamos na época boa, nossa vida, beleza, vamos dar glória a Deus, estamos na igreja. Quando vem as dificuldades, a tendência de culparmos Deus por toda essa tristeza é muito grande. Mas nós, muitas vezes, esquecemos que a nossa vida, desde o primeiro momento que coloquei meus pecados lá na cruz do Calvário, que eu coloquei todos os meus problemas sobre os ombros de Jesus, para que Ele carregasse para mim, porque de tão pesado eu já estava andando meio torto, e que quando eu saí daquela igreja, que quando eu disse sim para Jesus, eu já estava andando de maneira ereta, porque o pecado já não estava, as dificuldades, os problemas, já não estava mais sobre os meus ombros, estava lá sobre os ombros de Jesus. É isso que Deus faz conosco. E aí começamos a viver de uma maneira que agrada a Deus, de uma maneira feliz, de uma maneira alegre durante muito tempo, até chegar um dia e que vem um problema e nós então nos decepcionamos com Deus, nós temos direito de deixar Deus, porque Deus permitiu que aquilo acontecesse. Quando nós temos um problema, meus irmãos, nós precisamos orar e colocar diante de Deus e perguntar: Senhor, qual é o aprendizado que eu tenho, que eu vou adquirir no final dessa experiência? Eu não posso ficar pensando somente naquele momento, mergulhado naquele momento de dor, porque quanto mais eu ficar mergulhado naquele momento de dor, mais eu me afundarei. Nós temos que nos ajoelhar diante de Deus, colocar nossos problemas diante dEle, pedir para que Ele nos dê solução, porque somente Ele pode nos dar solução. Eu mesmo não posso fazer. Às vezes eu não sei o que é melhor para mim, mas Deus sabe. Às vezes eu não sei como pedir o melhor para mim, mas Deus sabe. Às vezes eu peço alguma coisa e Deus me dá aquilo que Ele acha que teve que me dar, não aquilo que eu quis. A partir do momento que eu consagro minha vida a Deus e falo: Senhor, toma conta da minha vida, aquele momento estou dizendo: Senhor, faça da minha vida o que o Senhor quiser, porque eu sei que no final de tudo, de qualquer experiência, seja boa, seja ruim, o seu nome será glorificado. Noemi estava decepcionada com Deus, mas ela não sabia, como nós sabemos ao ler a Escritura, ela não sabia que Deus estava o tempo todo cuidando dela. Ela já não estava mais sozinha, porque Ruth escolheu ficar com ela e não voltar para o país dela. Assim como Orfa, Ruth poderia ter ido, mas Ruth, ela teve uma experiência com Deus no seio da família de Noemi, e Noemi não estava mais sozinha, porque Deus providenciou Ruth para cuidar de Noemi. Agora eram as duas. Se tivesse que passar fome, passariam as duas juntas. Noemi não passaria sozinha.
Mas passar fome? Servo de Deus não passa fome. Servo de Deus não perece. O servo de Deus, quando está caminhando na presença dele, vem as dificuldades, mas Deus o jamais deixará desprovido de nada. Em meio aos problemas, adore ao Senhor, cultue ao Senhor com todas as suas forças, muito mais do que antes, quando sua vida estava maravilhosa. É difícil? É, mas não é impossível. E você vai saber que quando você fizer isso, você será vitorioso. O inimigo não terá vitória sobre a sua vida, sobre as suas dificuldades. Ontem eu soube de uma pessoa muito querida também, que está passando dificuldades no casamento. Depois de muito tempo, casada, o marido a deixou. Serva fiel, pessoa crente, pessoa dedicada à igreja, pessoa sempre presente, pessoa cuidando, participando integralmente das atividades da igreja, do social, cuidando das pessoas que procuram a igreja dela para pedir ajuda. Pessoa dedicada, pessoa exemplar. Simplesmente foi deixada pelo esposo que achou que não dava mais para viver. Tamanha está sendo a tristeza dela. Mas ela disse, deixar o meu Deus? Não. Deixar o meu Deus, eu não deixo. Porque eu sei que no final, Ele vai cuidar de mim. Porque eu sei que Ele já está cuidando de mim. E Ele vai me dar vitória sobre isso. Sobre essa dificuldade. E ela vai continuar servindo ao Senhor. Ela vai continuar indo à igreja. Ela vai continuar adorando ao Senhor. E deixar que o Senhor resolva esta situação. O perdão está no coração do crente. O cuidado de Deus, quando você se coloca à disposição do Senhor, Deus não nos esquece. O cuidado de Deus é permanente. 24 horas. Só nos resta crer, se colocar na presença do Senhor e crer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Então, Ruth, preocupada com a sobrevivência dela e da sogra, vai para os campos, catar espigas ou conseguir alguma maneira para trazer dinheiro para casa ou comida para casa. E ela então, subordinada a Noemi, porque quando Ruth decidiu continuar com Noemi, ela não estava dizendo, olha, eu vou morar com você, eu cuido de você, mas acabou todo aquele laço, acabou toda aquela insubordinação, agora eu sou a Ruth que vou cuidar de você. Não, Ruth continuou sendo submissa à sogra, porque Ruth era muito mais que nora, Ruth era serva de Noemi, Ruth se considerava filha de Noemi. Então Ruth saiu para buscar comida para casa. E Ruth então foi para os campos onde estavam sendo feitas as colheitas de cevada. E ela então conseguiu chegar até um local de colheita. E lá ela se deparou com as pessoas trabalhando para uma pessoa muito rica, muita influência, chamada Boaz. Deus trabalhando. Porque quem era Boaz? Boaz era o parente mais próximo de Noemi. Boaz era aquele que poderia dar solução, ser a solução para os problemas financeiros de Noemi. Boaz não poderia mudar o coração de Noemi, mas ele poderia fazer a Noemi, a partir do momento que a Noemi souber da existência desse parente distante, ela poderia então entender aquilo que Deus estava fazendo na vida dela, mesmo enquanto ela estava decepcionada com Deus. Então, Ruth começou a catar as espigas que caíam no chão durante aquela lavoura.
porque pensava em alimentar a esposa, a Noemi, a sogra, e ela não media esforços para que ela ficasse lá. Ela não se importava de ficar ali pegando as migalhas, pegando o que sobrava, porque ela só pensava em ser bênção, em alimentar a Noemi. Foi o cuidado que ela teve, que ela recebeu da parte desse homem, e também pelas comidas que ela tinha levado para casa. O testemunho de Boaz, o testemunho de Ruth, do cuidado que ela recebeu da parte de Boaz, despertou em Noemi uma curiosidade. E eu acredito que, de certa maneira, despertou em Noemi uma esperança de que as coisas poderiam melhorar, de que nem tudo estava perdido, de que elas não morreriam de fome. Ou quem sabe, até reconhecer que Deus ainda estava se lembrando delas. Lá no capítulo 3, no finalzinho do capítulo 2, Ruth disse que trabalhava para um homem chamado Boaz. No momento em que Noemi deve ter parado e pensado: Deus, Ele não nos deixou. No versículo 20, do capítulo 2, olha a expressão de Noemi. O Senhor o abençoe, disse Noemi à nora. O Senhor não deixou de lado a sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um de nossos parentes mais próximos e resgatador da nossa família. E Ruth, para completar, ainda disse: Boaz disse que devo voltar e trabalhar com seus ceifeiros até que termine toda a colheita. E Noemi disse: muito bom! Faça o que ele disse, minha filha. Fique com as servas dele até o final da colheita em outros campos, porque em outros campos poderiam maltratá-la. Assim, então, Ruth continuou trabalhando lá nos campos de Boaz e colhendo as espigas e também morando e alimentando, cuidando da sogra dela. Um refrigério, eu acredito, começou então a surgir no coração lá de Noemi. Estaria passando pelo meu. Eu não posso negar que eu já vivi uma experiência parecida em que eu achava que tudo estava quase se perdendo. De repente, apareceram algumas pessoas na minha casa e me disseram: olha, estamos aqui para te dar um suporte. Eu não tive experiência só uma vez, não. Eu tive experiência várias vezes no meu ministério. Quando eu achava que já não tinha solução para o meu problema, apesar de eu ter confiado no meu ministério em Deus, e eu me perguntava: é hora de parar ou é hora de continuar, Deus? Porque o Senhor me tirou de um outro trabalho, do meu trabalho secular, e eu vim te servir aqui nesse campo, e agora o que eu devo fazer? Continuar ou parar? Voltar para o lugar de onde eu vim? Como se eu não tivesse vivido nada disso aqui? Simplesmente acabar? Ou eu devo continuar? Até hoje, 2020, eu estou no Ministério com os Marinheiros e eu dou graças a Deus, dou glórias a Deus por isso, porque Deus tem me usado até os dias de hoje. Não importa a situação financeira, não importou nada, Deus esteve na direção de tudo, Deus tem provido tudo e até hoje Deus provê, eu creio nisso. Nunca passei fome no campo missionário. Porque quando um pó de café acabou em casa, o irmão chegava com uma caixa e me oferecia aquele pó de café. Ou até mais. Deus nunca me deixou passar fome. Eu nunca blasfemei, nunca falei mal de Deus. Nunca me decepcionei com Deus. Porque eu tive uma vida fora de Deus e eu então estava experimentando uma vida na presença de Deus. Eu sabia diferenciar
o que é, eu sei diferenciar, todos nós, eu creio que nascido de novo, sabe diferenciar uma vida longe de Deus e uma vida com Deus. Deus nunca nos abandona. Nós sim abandonamos Ele, mas Ele nunca nos abandona. Noemi, por algum tempo, ela se sentiu esquecida por Deus, punida por Deus, mas ela não tinha noção do que estava acontecendo no campo sobrenatural, o que Deus estava fazendo na vida dela. Ela não tinha ideia de que tudo estava contribuindo para o bem dela. E não se limita só a ela. Nós vamos ver mais adiante. Noemi, era uma época de casamento arranjado. Noemi então chegou para Ruth e disse: minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. E ela já tinha um pretendente. E ela já tinha uma pessoa em mente. Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é nosso parente próximo. Hoje à noite, ele estará na eira onde se debulha a cevada. Faça o que eu lhe direi. Tome banho, perfume-se, vista-se sua melhor roupa, depois vá até lá, mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar onde ele vai se deitar, então se descubra os pés dele e deite-se ali, e ele lhe dirá o que fazer. Então Ruth disse: farei tudo o que você me orientar. Isso não era nada indecoroso. Na época aconteciam os casamentos arranjados. Os filhos obedeciam os pais por amor. Os filhos aceitavam as esposas que lhes eram oferecidas por amor à família, por tradição, por entender que fazia parte de toda a orientação dada por Deus. Não era nada indecoroso Ruth fazer o que Noemi estava dizendo. Ela não estava pedindo para que Ruth fosse lá e se prostituísse. Não. Ela foi lá fazendo justamente o que deveria ser feito naquela situação. Lá no capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte: quando Boaz terminou de comer e beber, estava alegre, foi deitar-se perto de um monte de grãos e pegou no sono. Ruth se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e deitou. Por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente. Ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada a seus pés. Exatamente o que Noemi pediu para que Ruth fizesse. Ruth poderia ter dito: não, eu não posso, ou eu não quero. Boaz não faz meu tipo. Boaz não é o homem que eu sinto que me fará feliz. Boaz não é o meu estilo. Ele é velho. Eu prefiro os jovens. Ruth não falou isso. Ruth fez exatamente o que Noemi pediu. Isso é insubordinação, isso é obediência. Isso é cumprir o que Deus havia planejado para a Noemi e a Ruth. Então, quando Moabe, lá para meia-noite, Moabe disse: quem é você? Moabe podia ter dito de uma maneira mais arrogante: quem é você? Mas eu acredito que Moabe disse: quem é você? Porque Moabe era muito simpático, apesar de ter ficado surpreso. Então, Ruth disse: sou sua serva. Ruth, respondeu ela, estenda as abas da sua capa sobre mim,
pois o Senhor é o resgatador da minha família. Então Boaz exclamou: o Senhor a abençoe, minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Não se preocupe com nada, minha filha, farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Só que tinha alguma coisa que poderia atrapalhar os planos de Noemi e Ruth. De Noemi, na verdade. Olha o que diz o versículo 12. Mas, embora eu seja de fato um dos resgatadores de sua família, há outro homem que é parente mais próximo que eu. Havia uma outra pessoa que, pela tradição, ele era mais próximo a Noemi, a família do sogro do esposo de Noemi, do que Boaz. Então, o direito de casar com Ruth, o direito de ter as terras de Noemi, era desse outro parente, e não de Boaz. E quais seriam os planos de Deus? É que Ruth continuasse a geração dela, Noemi continuasse a geração dela com Boaz, ou com esse parente mais próximo. Então Ruth viu que não era Boaz ainda a pessoa que casaria com ela. Tinha ainda uma outra pessoa. Mas Boaz garantiu: fique tranquila que eu vou resolver essa situação. Queridos, quando Deus tem um plano para a sua vida, não importa o caminho que for tomar, mas que o caminho seja traçado por Ele. A nós só nos resta confiar de que no final, dentro dos propósitos de Deus, tudo será exatamente o que você precisa. Quando a sua vida está dentro dos propósitos de Deus, quando a sua vida é direcionada por Deus, tudo o que acontece é porque Deus te direcionou para aquilo. Às vezes, quando nós tomamos alguma atitude por nós mesmos, cansamos de esperar por Deus, no final daquilo ali, vai nos servir de experiência como algo que deu errado. Por quê? Não esperei o que Deus poderia estar me direcionando. Eu resolvi por mim mesmo e acabei colocando os pés pelas mãos e algo deu errado. Eu preciso confiar nos planos, propósitos de Deus para a minha vida. Antes de qualquer atitude, Senhor, é isso exatamente que o Senhor quer para a minha vida? Cada um de nós tem um relacionamento com Deus. O meu relacionamento com Deus é diferente do seu relacionamento com Deus. Mas Deus, Ele conhece os nossos corações, Ele sabe exatamente o que é bom para nós. Cabe a mim a viver de uma maneira que agrade a Deus e coloque a minha vida na presença do Senhor, sob os cuidados de Deus. Então Boaz foi até a esse parente mais próximo. E ele então falou: olha, existe Noemi e existe a nora dela. E eu não posso cuidar dessa família, eu não posso assumir essa família, eu não posso comprar as terras de Noemi, porque você é o parente mais próximo. E eu quero saber de você o que você quer fazer: assumir essa família, comprar essas terras, assumir essa família. E esse parente mais próximo, ele sabia do que tipo de benefício ou não aquele negócio, assumir Noemi, poderia trazer para ele. E ele analisou e chegou à conclusão de que pegar aquela responsabilidade para ele,
de assumir Noemi e Ruth, casando com Ruth, poderia trazer alguns prejuízos financeiros para ele. Ele falou: olha, eu não quero, eu não posso, porque vai prejudicar meus negócios. Mas então pegue você, pode comprar você, pode assumir a minha parte, que eu te autorizo. E diante de testemunhas, a Bíblia diz que foi deixado bem claro a transferência de todo aquele direito que aquela pessoa teve, que aquele parente mais próximo teve, transferido para Boaz. E a história de Ruth se encerra com o casamento de Boaz e Ruth. Final feliz, mas muito mais que um final feliz. Eu acredito que a partir do momento em que Noemi, ela viu Ruth se casando com Boaz, a partir do momento que ela então começou a se sentir protegida por Boaz, a partir do momento que ela começou então a ver que a vida dela, a partir do encontro com Boaz, poderia se tornar diferente. Eu creio que ela entendeu então que Deus não havia abandonado, que Deus estava o tempo todo direcionando a vida dela, que Deus estava o tempo todo preparando, cuidando para que no final Boaz a assumisse. É óbvio, Deus sabe todas as coisas. Só nos resta confiar nele. Só nos resta confiar a ele. Está difícil agora, mas para frente eu terei momentos de alegria. Depois tive mais momentos de tristeza, terei mais momentos de alegria, porque a vitória é certa quando você serve o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, para finalizar essa história, não foi simplesmente um casamento que gerou filhos e acabou por aí, e o livro não passa de um romance. Além de, com essa experiência, com essa história de Ruth, nós aprendemos sobre o cuidado de Deus e o direcionamento de Deus e as vitórias que temos quando nós consagramos o livro de Ruth. A história de Ruth, ela não se encerra com o casamento, simplesmente com a felicidade de Noemi ver um neto nascendo. Mas existe algo muito mais importante, mais interessante, mais maravilhoso do que essa história terminar com o nascimento de um bebê. Quando nós lemos lá em o papel de Ruth na Bíblia, o papel de Ruth, os propósitos de Deus para a vida do Messias, foi de grande importância, mesmo sendo ela moabita. O papel de Ruth, a experiência de Ruth, nos mostra algo muito mais importante do que simplesmente passar por dificuldades, ser conhecida como uma mulher que apoiou a sogra, uma mulher que por amor cuidou da sogra, voltou para o país com a sogra, e a mulher que estava disposta a dedicar o resto de sua vida nos cuidados da sogra, por amor a Noemi, e também por amor, por dedicação, devido aos muitos aprendizados que ela teve no seio da família de Noemi. Nós vemos aqui em Lucas, capítulo 3, versículo 1. Lucas, capítulo 3, versículo 1. Nós podemos entender a importância da história de Ruth. Em Lucas capítulo 3, versículo 23, diz o seguinte: Jesus estava há cerca de 30 anos quando começou seu ministério.
Jesus era conhecido como filho de José. José era filho de Eli, os antepassados de Jesus. Lá no versículo 32, olha o que a Bíblia nos diz. Davi era filho de Jessé, Jessé era filho de Obed, Obed era filho de Boaz, Boaz era esposo de quem? De Ruth, nora de Noemi. Era propósito de Deus, desde o início da vida de Noemi, desde a vida do início de Boaz e dos antepassados de Boaz, que o Messias viesse dos antepassados de Boaz. Então todos aqueles acontecimentos na vida de Noemi foram necessários. Imagine vocês quando Noemi soubesse que da geração dela viesse o Messias, aquele que salvaria toda a humanidade. Aquele bebê que ela pegou no colo, Obed, seria do que viria o Messias, que o Boaz, que com todo cuidado abriu as asas manteve as duas sobre as asas de todo cuidado, estava sendo direcionado por Deus para que as duas não perecessem e para que dali viessem o Messias. Noemi estava direcionada por Deus, não sabia. Ruth estava sendo direcionada por Deus, não sabia. Boaz estava sendo direcionado por Deus e não sabia que o Messias viria dos antepassados dele, viriam deles, da linhagem deles. Eu imagino que se Ruth soubesse que da geração dela viria o Messias, eu acredito que ela ficaria mais tranquila. Mas não podemos saber o futuro. Só podemos saber que quando nossa vida está sob o cuidado de Deus, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Essa é a minha palavra para você hoje. Talvez você seja de uma família cristã, membro dessa igreja. Talvez você tenha vivido uma experiência com Deus, uma experiência sobrenatural com Deus no seu dia a dia, na sua rotina, no seu trabalho, nos seus negócios. Talvez você tenha confiado toda a sua vida a Deus. Talvez você tenha sido nascido de novo, experimentado uma vida fora de Deus, de uma maneira que você vivia como um barco lá no meio do oceano, que o vento acabava levando para onde ele quisesse. Assim como eu vivia um dia, um tempo. Mas eu quero te dizer que a partir do momento em que você coloca a sua vida, que você deixa que Deus assume a direção da sua vida, quando vierem os problemas, você permanecerá fiel, você permanecerá cultuando, adorando ao Senhor, e no final você vai entender qual era o propósito de Deus para aqueles problemas, para aquela dificuldade que você tem enfrentado. Queridos, vale a pena servir a Deus. Vale a pena colocar nossa vida diante de Deus. Tem valido a pena enfrentar todas essas dificuldades que estão passando. Isso que nós estamos passando aqui, a questão do coronavírus, nós temos que colocar nossa vida diante de Deus, consagrar nossa vida a Deus e falar: Senhor, o Senhor está no controle da minha vida. O Senhor é o Deus do impossível. Ainda que, mesmo que a cura para esse coronavírus ela seja feita, ela possa surgir, ainda com a vacina, ainda que não seja possível, ainda que eu tenha que ficar mais tempo esperando por isso, mais tempo à mercê das ordenanças, das orientações dos meus governantes, ainda que eu passe por dificuldades devido a essa pandemia que estamos vivendo,
O Senhor é o meu Deus, é o Senhor que está cuidando de mim, é ao Senhor que eu coloco a minha vida, para que o Senhor cumpra em mim a tua vontade, o teu querer. Queridos, que essa seja a nossa mensagem para hoje, que ela possa ir ao encontro das suas necessidades. Que o nosso Deus possa estar na direção da sua vida e que num futuro muito próximo você possa estar glorificando a Deus, você possa estar exaltando o nome de Deus pelas dificuldades que você tem passado, pelos aprendizados que você tem adquirido, talvez uma dificuldade que você esteja vivendo agora, ou uma dificuldade que você vai estar vivendo. Mas o importante é saber que Deus, Ele tem um propósito para tudo o que acontece na nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo rico privilégio, ó Deus, de ser chamados servos teus. Nós, ó Pai, te agradecemos pelo cuidado, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, pela esperança, pelo renovo a cada dia. Nós te agradecemos, ó Deus, pela segurança que sentimos, ó Deus, quando nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Nós, ó Pai, queremos te agradecer, ó Deus, pelas muitas vitórias, ó Deus, obtidas, ó Pai, pelas dificuldades que nós temos adquirido, aprendizado. Pai, nós queremos pedir que só esteja independente da nossa situação, seja ela, ó Deus, considerada fácil, considerada boa ou ruim, mas só possa, ó Deus, estar com teu Santo Espírito, ó Pai, nos orientando, ó Deus, possa estar tocando nosso coração e nos conscientizando, ó Deus, de que o Senhor jamais nos abandona e que o Senhor sempre estará, sempre pronto para nos ajudar a cuidar de nós. Que nós não possamos, ó Pai, perder a nossa fé no Senhor, perder o nosso foco. Que nós possamos permanecer firmes, ó Pai, ligados no Senhor. Que as dificuldades, ó Deus, possam fortalecer a nossa fé. Que nós possamos, ó Pai, exercitar a nossa fé com essas dificuldades, ó Pai, que temos passado. Que só Deus esteja com os seus anjos, ó Pai, acampando ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando, e esteja, Pai, nos livrando de todo mal. Cumpra, ó Deus, o teu querer em nossas vidas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós assim oramos. Amém. Bom, irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto e antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma correção, que no domingo foi dito que nós não havíamos aniversariante essa semana. Contudo, teve nosso irmão Ailton na segunda-feira e no sábado a nossa irmã Ana Beatriz. Então, vamos orar para esses irmãos, agradecendo por mais um ano de vida. Oremos. Senhor, meu Pai, eu te agradeço pela vida do irmão Ailton, Pai, que tem te servido no ministério de missionário, e gostaria também de te agradecer pela vida da Ana Beatriz. Pai, abençoe esses irmãos, estejam com eles, que eles cresçam na Tua graça e em Tua presença. Enche-os com Teu Espírito Santo e guia a vida deles, ó Pai. Que seja mais um ano em Tua presença, mais um ano louvando e agradecendo o Teu santo nome. Pai, use a vida deles para a Tua obra e que a vida deles testemunhe a Tua vontade, onde quer que eles estejam. Muito obrigada. É essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Então, vamos recitar a bênção para esses irmãos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Então, vamos orar agora para encerrar este momento que nós estivemos juntos, adorando e agradecendo o nome do Senhor. Oremos. Muito obrigada, Pai, pelo momento que o Senhor nos deu em Tua presença. Ó Pai, que o Senhor venha completar, ao decorrer dessa semana, a Tua palavra nos nossos corações. Muito obrigada pelo Teu Espírito Santo e pela Sua presença. Que ela, ó Pai, se perpetue para sempre. Nós dizemos que o Senhor é sempre bem-vindo e que o Senhor possa tomar lugar em nossos corações. Use a nossa vida conforme a Tua vontade. Muito obrigada por essa noite, muito obrigada pela família, muito obrigada pelos amigos e nós te agradecemos, ó Deus. Que o Senhor traga paz aos nossos corações, que o Senhor, ó Pai, venha colocar em nós o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.